Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui é o professor Eduardo Bera Ferrer, disciplina de Administração Financeira. Hoje, então, nós estamos tendo essa aula virtualmente, né, em um modelo assíncrono. E a minha proposta aqui, pessoal, então, é deixar esse vídeo gravado para que vocês possam assistir essa aula mais tarde, quantas vezes vocês quiserem, etc. Tá? Vou estar compartilhando a minha tela. Beleza, pessoal? Acredito que vocês estão me vendo e ouvindo bem, tá? Então, a proposta da aula de hoje é falar alguns conceitos como juros, inflação, enfim. Como eu disse nas outras turmas, a ideia da minha aula hoje é dar uma injeção realmente, na veia de alguns conceitos muito importantes da área de economia, tá? Então, hoje vocês vão aprender coisas como o que é economia, né? Conceito de bens e serviços, de fatores de produção, papel dos preços em uma economia de mercado, conceitos de oferta e demanda, e as estruturas de mercado e seu papel como formador de preços, inflação, conceito de inflação, de juros, né, e como se formam os juros bancários. Ok? Vocês vão entender, então, por que as taxas de juros são tão altas no nosso país, né, e por que devem ser assim. Enfim, tá? Vamos lá. Primeiramente, vamos ao conceito de economia. Pessoal, a economia é uma ciência do ramo das ciências humanas que trata de um dos problemas mais complexos da humanidade, que é a questão da escassez. E esse problema deriva do fato de que as necessidades humanas são ilimitadas, ao passo que os recursos existentes para satisfazer essas necessidades são recursos limitados. Isso se dá, pessoal, pelo simples fato de que o ser humano, né, ele, em sua psique, se por um lado ele quer sempre evoluir, né, ele quer sempre progredir, por outro lado, ele também quer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, né? É um ser com ambição desmedida, é o único ser da natureza que sempre busca além do necessário, né, para a sua sobrevivência, e isso acaba gerando um problema, né, que é o problema de escassez. Não tem suficiente para todo mundo. Então, economia, né, como se diz por aí, né, a necessidade é a mãe da invenção, né, a ciência econômica vem como sendo uma forma de responder esse problema. Esse problema existe no fato de que, como vocês puderam observar, o ser humano é um ser um tanto quanto complexo, tá? Com isso, definimos a ciência econômica como sendo a forma como as sociedades decidem sobre como produzir bens e serviços, né? Pelo uso de recursos escassos, né, em função da sua escassez, né, e de que forma será distribuído entre os membros de uma sociedade. Então, o fato é que os recursos existentes para produzir bens e serviços são recursos escassos. Dessa maneira, se faz necessário desenvolver uma forma, uma ferramenta, um instrumento de gestão, né, de equacionar esse problema. E esse problema vem justamente da, como é que eu posso dizer, de equacionar esse problema. Né? O problema é este, como eu disse para vocês, é justamente dessa necessidade insana do ser humano de querer sempre mais. Né? Se hoje ele tem um carro, amanhã ele vai querer ter dois. Se ele tem dois, ele vai querer ter quatro. Né? É só vocês verem aí pessoas milionárias, né? São, assim, as pessoas milionárias, elas, não adianta, se elas têm o suficiente para a sua sobrevivência, elas querem para se enriquecerem mais e mais. E não só eles ficarem ricos, como seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e por aí vai, tá? Bens e serviços, pessoal, é tudo aquilo que existe para satisfazer as necessidades humanas, né? Só que bens, né, são tangíveis, né? Seja um carro, uma casa, uma máquina, um bem tangível.
Já serviços são considerados intangíveis, ou seja, você não toca, você não, mas é importante porque você necessita de certos serviços. Cabeleireiro, um serviço, um médico, um serviço, um advogado, um serviço, ok? E para você produzir bens e serviços, você precisa de fatores de produção, né? O que são fatores de produção? São os recursos usados para produzir bens e serviços. No caso, temos a terra, né, que é o espaço geográfico, né, onde se dá a produção de bens e serviços. Você tem que ter um lugar, tem que ter um espaço, né? Vocês têm o trabalho. O trabalho é o esforço físico e intelectual para produzir riqueza. E o capital humano e o capital financeiro. O capital humano é o conjunto de toda a experiência que o ser humano vai acumulando ao longo dos tempos, que vai para além do conhecimento técnico, né? Você precisa também do conhecimento prático, né, da experiência, né, para você desenvolver melhor determinado produto ou serviço, né? E também precisa de capital financeiro para você adquirir máquinas, equipamentos, infraestrutura, enfim. Quando eu falo de capital financeiro, é o capital financeiro imobilizado, né? Ou seja, são as máquinas, os equipamentos, as edificações, os automóveis, enfim, tudo aquilo que existe para produzir bens e serviços. Ok, gente? Aqui nessa figura, pessoal, nós temos como funciona uma estrutura de sistema de mercado, tá? A estrutura do funcionamento de uma economia de mercado, ok? Existem três sistemas econômicos no mundo, tá? O sistema de economia de mercado, que é isso que eu vou falar agora. O sistema de economia planificado centralmente, onde todos os fatores de produção são pertencentes ao Estado, e dessa maneira, o Estado quem define o que, como, para quem produzir, os critérios de distribuição, preço, etc., é tudo Estado, né? Já numa economia de mercado, você tem apenas, deixa eu pegar aqui uma caneta, você tem então famílias e empresas. As empresas, pessoal, lembrando que são de propriedade das famílias, tá? Numa economia de mercado, né? São de pessoas. Famílias essas, então, que vão fornecer todos os fatores de produção para a empresa poder existir, né? Ou seja, terra, capital e trabalho, para a empresa poder existir, né? E as empresas, em troca, fornecem para as famílias bens e serviços para que elas consumam. Então, percebam, as famílias ofertam os fatores de produção e, em troca, recebem bens e serviços. Tá? Nós chamamos esse fluxo de fluxo real. Tá? Agora, para que haja a troca efetivamente, né, de fatores de produção por bens e serviços, precisa haver um meio de troca. Esse meio utilizado é o dinheiro. Então, as empresas remuneram as famílias pelos fatores de produção. Né? No caso, por exemplo, da terra, por exemplo, seria sob a forma de aluguéis, tá? O trabalho é remunerado sob a forma de salário, né? E o capital, no caso, né, ele é remunerado sob a forma de juros ou dividendos, né? Quando se trata de capital financeiro, né? Uma empresa que emite ações, por exemplo, tá? É, e o capital humano, bem, enfim, por um salário um pouco maior, né? Está associado ao trabalho, né? Só que é o trabalho com uma qualidade superior, tá? E com esses recursos em mãos, em troca, né, as famílias pagam por bens e serviços. Então, nós temos aqui o chamado fluxo monetário. Ok, gente?
Tô meio assim de falar, porque eu tô aqui na sala dos professores do Senac, que tá tudo tão vazio. Nossa, tô sozinho aqui. Aí, às vezes, aparece alguém, eu fico meio assim. Preciso achar um lugarzinho mais bacana para fazer essa aula. Até porque eu vou gravar outras aulas ao longo do semestre. E o papel dos preços? Pessoal, o preço é a expressão em termos monetários de recursos financeiros para você comprar o bem ou serviço, né? Ou seja, o quanto você está disposto a pagar por determinado bem ou serviço. Nesse sentido, o papel dos preços é ser o agente balizador entre as forças de oferta e demanda, ou seja, é o que promove o equilíbrio. E um aspecto dos preços a ser considerado muito importante, os preços são formados pela percepção de valor ou benefício que os demandantes atribuem a ele, tá, gente? Então, para uma pessoa, determinado produto pode ser pouco valioso, para outra pode ser muito valioso. Isso vai determinar, isso vai ser diferente, né? Numa das minhas aulas, por exemplo, eu citei uma obra do Picasso. Para uma pessoa ignorante nas artes, aquilo não vai valer nada. Aquilo ali, pô, são os rabiscos aí e tal. O cara não vai entender, a pessoa não vai entender, porque ela não tem formação artística, né? Não tem o mínimo de conhecimento, uma pessoa ignorante. Então, para ela, aquilo não vale nada. Agora, para uma pessoa formada, que tem educação, que se, enfim, tem cultura, né? Vai perceber os detalhes daquele quadro, vai perceber a mensagem do ator, suas sutilezas, né? E dessa maneira vai entender a genialidade da obra e vai atribuir o valor adequado a ela. Essa é a diferença, certo, gente? Nesse sentido, pessoal, por exemplo, para explicar um pouquinho melhor como funciona essa questão da oferta e demanda, então, eu vou abrir mão aqui de um gráfico, né, de um exemplo de um gráfico de oferta e demanda, começando pela nossa chamada curva da demanda, tá? Pela curva da demanda. E o que é demanda? A curva da demanda, pessoal, ela vai indicar o quanto as pessoas estão dispostas a consumir determinado produto ou serviço a um determinado preço. Então, nós temos aqui o produto gasolina, em milhões de litros. Aqui vocês têm a quantidade demandada em função do preço. O que a gente percebe, pessoal? Ao preço de R$ 2,20, tá? Então, a quantidade demandada é 420 milhões de litros, desculpa. Ao preço de R$ 2,00, a quantidade demandada é 460 milhões de litros. Ao preço de R$ 1,80, quantidade demandada, 500 milhões de litros. Aqui está meio torto. Fazer com o mouse é meio chatinho. A 1,60, a quantidade demandada, 550 milhões de litros. Esse sai mais em cima. O que a gente pode perceber daí, pessoal? A gente pode perceber que quanto menor é o preço, maior será a quantidade demandada, né? Então, percebo que a curva da demanda, então, é uma ascendente, desculpa, descendente, tá? Porque ela vem do maior preço, né? Ela vai evoluindo, né? Vem do maior preço, menor quantidade demandada, para o menor preço, maior quantidade demandada. Por isso que ela é uma curva descendente, ok? Dizemos dessa maneira que a relação com o preço é inversa, tá? Ou seja, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, tá? E agora vamos para o outro caso, curva da oferta. A oferta, pessoal, você precisa agora virar a chavinha e pensar com a cabeça do ofertante. O ofertante sempre vai estar mais disposto a ofertar mais quanto maior for o produto ou serviço. Então, nesse caso aqui da gasolina, o que a gente percebe? Ao preço de 2,20, né, o consumo é de torto a beça, deu para entender. O consumo, a quantidade ofertada, desculpa, a quantidade ofertada será de 720 milhões de litros. Ao preço de 2, a quantidade ofertada, putz, grila, ficou feio demais, eu vou apagar, pera, gente.
Ah, muito feio. Deixa eu pegar a caneta de novo. Então o preço de 2,20, 720 milhões. É o preço de 2, 700 milhões. Oh, meu Deus. Ao preço de 1,80, 680 milhões. Ao preço de 1,60, 640 milhões, tá? Então, o que a gente vai percebendo, pessoal? À medida que o preço vai caindo, né, a quantidade ofertada também vai caindo, né? Porque para o ofertante é mais interessante ofertar a maior preço e não menor. Por isso dizemos que há uma relação direta, ok? E é claro, pessoal, há um ponto de equilíbrio, tá? Se a gente for pegar os dois gráficos, se a gente pudesse sobrepor, né, nós veríamos ao preço de 1,60 a quantidade demandada. Peraí, não, não é esse. Era, acho que era 1,60, peraí, deixa eu ver uma coisa. Ó, 1,40, desculpa, é 1,40 a 600 milhões. O chamado preço de equilíbrio está aqui. 1,40, 600 milhões, tá? Ó, 1,40, 600 milhões. Nesse ponto, pessoal, né, nesse preço e nessa quantidade demandada e ofertada, tá, dizemos que é o ponto de equilíbrio, tá? Porque a quantidade ofertada e a quantidade demandada se igualam nesse nível de preço, tá? Então, temos aí o que nós chamamos de ponto de equilíbrio, sendo que para preços praticados acima de 40, nós teremos o que nós chamamos de excesso de oferta ou escassez de demanda em função do preço mais alto. Para preços praticados abaixo desse, temos excesso de demanda ou escassez de oferta. Ok, gente? Então, percebam que as forças de mercado, em uma economia pura de mercado, a tendência é sempre a convergência para o ponto de equilíbrio. Ok, gente? Agora, pessoal, eu vou falar das estruturas de mercado e seu papel como formador de preços, tá? Naquele modelo, pessoal, nós vimos que as curvas, né, as forças de oferta e demanda, né, que acabam determinando um preço de equilíbrio, certo? No entanto, gente, existem situações nas quais a forma como o mercado é estruturado vai exercer uma influência maior, e a bem da verdade, pessoal, é isso que ocorre efetivamente na prática. Tá? Na prática, pessoal, as curvas de oferta e demanda têm pouca influência, porque existem muitas outras variáveis, tá? Mas é importante que vocês entendam, né, essa questão de oferta e demanda, tá? Para que vocês entendam muito como funciona o mercado, como deve funcionar o mercado, tá? Existem situações, gente, em que o mercado de bens e serviços, né, tem distorções. E isso, obviamente, não vai causar uma grande influência, né, de uma das duas forças, né, da determinação dos preços. Tá? Por exemplo, o mercado de bens e serviços, temos mercados monopolizados. O que é o mercado monopolizado? É aquele onde há apenas um ofertante de determinado bem ou serviço, né? E, na maioria das vezes, esse produto ele é caracterizado por possuir inelasticidade de preço e renda. Ou seja, as pessoas vão continuar consumindo, não importa o preço. Elas vão deixar de consumir outras coisas para manter o consumo desse produto. É o caso, por exemplo, dos combustíveis, né? É o caso, aliás, gás de cozinha, que também a Petrobras é a única que distribui, né? É o caso, por exemplo, da energia elétrica, tá? Monopólio já de caráter mais regionalizado, né? Mas também monopólio. É o caso da Sabesp, da distribuição de águas, aqui em São Paulo temos a Sabesp, né? Então, esses são monopólios, tá? Percebam, pessoal, que esses monopólios, em sua maioria, ou possuem caráter estatal, ou porque são empresas que foram compradas, é o caso da Enel, né, que comprou, né,
uma empresa estatal e vem mantendo o monopólio, tá? E por que ela mantém o monopólio? Porque não tem como uma outra empresa vir aqui e concorrer com a Enel, né? Não tem como, né? É como concorrer com a Sabesp, não tem como, tá? Porque são empresas que cresceram, né, junto, né? Sabesp, por exemplo, é uma empresa que cresceu junto com a cidade de São Paulo e hoje toda a rede é dela. Não há como você concorrer com isso, tá? No caso do mercado oligopolizado, você tem um número, não é um ofertante, mas é um número muito pequeno. Tão pequeno que esses concorrentes, entre aspas, muitas vezes combinam entre si, entre os preços, caracterizando sim a chamada formação de cartel. O problema é que é muito difícil você provar a formação de um cartel na prática, porque eles sempre alegam, né, justificam que os preços são semelhantes, porque as estruturas de custos são semelhantes, são parecidas. Eu acho que não, mas enfim, tá? Afinal, existem empresas que possuem normalmente melhores condições, melhores poderes de barganha, melhor poder, estão localizadas, né, em pontos melhores, mais estratégicos, então. E temos também a chamada concorrência monopolística. Pessoal, no caso da concorrência monopolística, você tem uma situação de mercado um tanto quanto característica, tal tanto quanto peculiar, né? A concorrência monopolística é uma estrutura de mercado onde você tem um número elevado, né, de ofertantes, mas esses ofertantes, eles buscam concorrer entre si pelo estabelecimento de diferenciais, tá? E acabam muitas vezes quase que formando mercados exclusivos, né? Quase, né? Por exemplo, você pega o McDonald's. Qual é o produto que o McDonald's vende? Hambúrguer, não é verdade? O hambúrguer você vende numa porrada de lugar, mas o hambúrguer do McDonald's é do McDonald's, ou seja, só ele vende hambúrguer daquele jeito. Não existe outro participante que venda hambúrguer daquele jeito. Estão entendendo, gente? Dessa maneira, ele acaba, então, formando, então, uma, quase que um nicho. Não é um nicho, né? Mas o fato é que quem gosta do McDonald's vai consumir no McDonald's, né? Tem muita criança que gosta, né? O mesmo vale para Burger King, que concorre com o McDonald's, para o Bob's, estão entendendo? Então, essa é a definição de concorrência monopolística. Tá? Então, você vê o McDonald's cobrando pelo seu hambúrguer, obviamente, mais caro, né, do que o lanchonete do seu Zé da esquina, né, do que o da padoca. Tá? Além disso, pessoal, existem situações também que a variação de um preço de um bem pode impactar na quantidade demandada de outro bem. Tá? Isso acontece se os bens são normais inferiores, substitutos e complementares. Ok? O que são bens normais, pessoal? E inferiores. Bens normais e inferiores são aqueles tipos de bens, né? No caso do bem normal. Bem normal é aquele tipo de bem onde quando você tem a sua renda aumentada, você vai querer comprar mais daquele tipo de bem, tá? Quando você tem a sua renda reduzida, tá? Você acaba cortando aquele tipo de bem, tá? Isso é o conceito de bem normal, tá? Bens normais normalmente são bens de luxo, tá? Bebidas de luxo, bebidas, roupas, assim, aquelas mais bacanas, tá? Então, esses são considerados bens normais, tá? O mesmo vale para o preço, né? Se o preço do bem normal sobe muito, né, você corta, tá? Se você observa uma promoção, você compra dois, três, quatro, cinco, tá? Bem normal é aquele tipo de bem, pessoal, onde o consumo ele aumenta ou diminui desproporcionalmente ao aumento de preço ou aumento de renda das famílias, tá? Já por um outro lado, o bem inferior é justamente o oposto, né? O extremo oposto. É aquele tipo de bem onde você consome mais com redução de renda, você consome menos com aumento de renda, né? É o caso, por exemplo, sanduíches de fast food mais baratos, né? Famoso churrasquinho grego, né? Tem gente que gosta, né? Eu não gosto, né? Mas tem gente que gosta muito.
tá? Então, bens inferiores é isso, né? Bens inferiores são aqueles tipos de bens onde a quantidade demandada diminui com o aumento da renda, né? Ou, desculpa, ele aumenta com a redução da renda, né? Ou diminui com o aumento da renda, ok? Bens substitutos e complementares, pessoal. Bem substituto é aquele tipo de bem cuja quantidade demandada aumenta quando há o aumento, né, de um outro produto que ele é substituto, né? Por exemplo, é, vamos pegar a carne de vaca, por exemplo. Carne de vaca e carne de frango. Quando há um aumento do preço da carne de vaca, haverá um aumento na quantidade demandada da carne de frango. Tá? Esses são bens substitutos, porque a carne de frango é substituta à carne de boi. Ou seja, tá? Bens substitutos são aqueles que têm a sua quantidade demandada é, aumentada, né? Quando há um aumento de um outro tipo de bem cujo consumo lhe é relacionado. Tá? Uma outra forma de você definir. Tá? E bens complementares. Bens complementares, pessoal, são aqueles tipos de bens onde você tem a quantidade demandada reduzida, né? Quando há um aumento de um outro bem cujo consumo também lhe é relacionado, tá? É o caso, por exemplo, cerveja, salgadinho. Você sempre, toda sexta-feira, você vai tomar sua cerveja, seu salgadinho. O que acontece, por exemplo, se determinado dia você for ver lá o preço da cerveja dobrou. Você vai continuar tomando sua cerveja, mas você vai consumir até parar de consumir salgadinho. Então, percebam, cerveja e salgadinho são bens complementares. O aumento do preço de um gerou uma redução na quantidade demandada do outro bem que lhe é relacionado. Ok, pessoal? Acho que deu para entender, não é mesmo? Então, vamos dando andamento aqui. Com isso, tendo dito isso, chegamos ao conceito de inflação. O que é inflação? A inflação, gente, é o aumento persistente e generalizado de preços, não devendo ser confundido com aumentos sazonais. Tá, gente? O que é aumento sazonal? É o aumento do chocolate quando tem a Páscoa, é o aumento dos brinquedos, né? Quando tem o Dia das Crianças, né? Isso é uma sazonalidade, tá? Então, o produto ele aumenta naquele momento pontual, né? E depois ele volta ao seu preço normal, tá? Agora, a inflação não. A inflação aumenta de tudo. Tudo aumenta, né? Todos os preços aumentam e eles nunca voltam ao normal, mas sempre aumentando de forma escalar, tá? Por que ocorre a inflação? Por que ocorre a inflação? A inflação é derivada, né, de disfunções macroeconômicas, onde eu destaco guerras, pandemias, né? O mundo está passando por uma situação de guerra, passou recentemente por uma situação de pandemia, né? Por isso que o mundo hoje está numa situação de inflação. Não é só o Brasil, é que o Brasil, para variar, está numa situação um pouco pior. Mas no resto do mundo, o mundo inteiro está com problemas. Constante déficit fiscal. Né? O que é déficit fiscal? É a situação onde o governo gasta mais do que arrecada. Né? Aí, para resolver esse problema, né, o governo precisa realizar ações. Tá? E também constante déficit na balança comercial, que é aquela situação, né, onde o governo ele importa mais do que exporta, né? Isso obviamente também gera déficit. Porque, pessoal, nós, como todos os países, dependemos da entrada de dólares. Por quê? Porque nós não somos autossuficientes em nada. Nós precisamos de dólares para comprar coisas, para praticamente tudo. Nós precisamos de dólares para comprar combustível, para comprar itens de máquinas e equipamentos, né? Peças de máquinas e equipamentos, produtos químicos que vão ser utilizados na indústria alimentícia, na indústria de remédios, na indústria de fertilizantes, tá? E quem vende lá, o exportador estrangeiro, ele não quer receber em dólar, ele quer receber, desculpa, ele não quer receber em real, ele quer receber em dólar. Por isso que temos que ter dólares para trocar. É, se ele aceitasse receber em real, seria bom, né?
Seria bom para nós, não para ele. Mas, como ele só quer dólar, temos que ter dólar. E para ter dólar, a gente precisa exportar. Exportar. Existem duas formas de um país obter dólares: pelas exportações e pela entrada de royalties. O que são royalties? São remessas de empresas brasileiras no exterior, né? Remessas de lucros de empresas estrangeiras no exterior. Né? Então, elas remetem os seus lucros, né, e royalties para aqui, para o Brasil. Né? Nós temos, infelizmente, muito poucas. Tá? Então, o envio de royalties ou lucros para o Brasil, né, sob a forma de dólares, é praticamente inexpressivo. Então, nós temos que exportar muito para termos dólares para poder pagar por aquilo que nós consumimos. Tá? Aí está um problema, porque nós não conseguimos, é muito difícil. Por isso que tudo é caro no nosso país. Alimentos são caros, remédios são caros, os carros são caros, tudo é caro. Tudo é caro. Simples assim. Nós não somos autossuficientes em nada. Nenhum país é, mas nós, vou te falar. Então, para controlar essa inflação, né, o governo precisa se utilizar de instrumentos de política econômica. Nesse sentido, existem duas políticas, a monetária e a fiscal. Tá? No caso da política monetária, o governo atua controlando a oferta monetária, a quantidade de dinheiro circulando na economia. Quanto menor for a quantidade de dinheiro circulando na economia, tá? Os preços não vão ter espaço para subir, porque, né, não vai ter ninguém comprando. Né? Ou seja, não que nós não tenhamos, o problema da nossa inflação não é de demanda, nós não temos uma demanda maior, né? Nosso problema, a nossa inflação, ela é gerada, sobretudo, por déficit público, tá? O governo que precisa, né? Porque a máquina é inchada, tá? Então, o que acontece? Né? O governo, ele restringe a quantidade monetária e, dessa maneira, busca, de maneira artificial, controlar a inflação, tá? E também pela política fiscal, que atua na forma como o governo controla seus gastos e realiza seus investimentos, tá? Seja no caso, no tocante à política fiscal, aqui eu acabei não escrevendo, existe também a questão tributária, tá? O governo, por exemplo, pode também administrar a questão das receitas, né, a forma como ele administra suas receitas como um instrumento de política fiscal. Contudo, é possível controlar a inflação com uma simples canetada, né, como está o nosso atual presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? É possível? Não, não é. Para controlar a inflação, gente, é necessário o governo reduzir ou cortar gastos, né, e investimentos dele e tornar escassa a oferta monetária na economia, tá? Aumentar impostos eu não vejo como sendo uma forma adequada. Por quê? Porque nós já temos uma das maiores estruturas fiscais do mundo. O brasileiro, ele, ó, é 5 meses pagando imposto. Então, não tem como aumentar mais imposto. Não tem como, não tem de onde tirar. Então, o que o governo tem que fazer? Controlar o seu ímpeto de gastos. Essa é a crítica que eu faço ao governo vigente, que é a política do governo vigente é gastar muito, além daquilo que pode. Tá? E é claro, se o governo fizesse política de aumento de exportações, seria bom, né? Mas não faz. Daí nós vamos para o conceito de juros. O que são juros? É importante, pessoal, que vocês entendam que o dinheiro é um bem. E o banco, as instituições financeiras, são os locadores desse bem. O banco aluga esse bem. E o aluguel, né, desse bem, obviamente, né, é a remuneração por esse aluguel, nós chamamos de juros. Então, o banco lhe empresta, ao lhe emprestar o dinheiro, ele vai estar alugando esse bem para você por um determinado período de tempo. E você vai pagando parceladinha, como se fosse um aluguel, né? Você vai devolvendo, né, parceladinho, né? E além dessa devolução parceladinha,
você vai devolver um pouquinho a mais, que seriam, no caso, os juros, tá? E é claro, quanto mais tempo você leva para devolver o dinheiro, mais caro você paga, tá? Importante observar que a razão entre os juros e o valor captado, né, não se chamam, então, taxas de juros, coisa que nós estaremos vendo na nossa próxima aula. E aqui, pessoal, nós vemos como se formam os juros bancários. Os bancos, pessoal, é importante que vocês entendam que eles não emprestam dinheiro deles, eles tomam de um para emprestar para o outro, tá? Isso se chama intermediação financeira, tá? E o que acontece? Essa intermediação precisa ser remunerada, né? No caso, seriam os investidores, que, por exemplo, compram um CDB do banco, né? Ele vai estar é, emprestando dinheiro do banco para o banco, e ele vai querer juros, né? Por isso, pessoal, além do custo de captação, né, existem outras questões, né, que entram no cálculo, tá? A taxa Selic, obviamente, entra no cálculo porque, afinal, é o chamado custo de oportunidade do banco, né? O banco poderia estar captando dinheiro e de outras pessoas investindo na Selic, sem risco nenhum, investindo em título público. Isso é bom para quem precisa de dinheiro emprestado? Obviamente que não. Existe a percepção de risco, né? E nesse sentido, tanto a percepção de risco do país, que é alta, justifica a exigência por uma margem de lucro desejada, né? Uma margem de lucro alta. Afinal, quanto maior é o risco, maior é o retorno exigido. Isso vocês vão ver em finanças, impostos e custos operacionais, né? Despesas diversas, afinal, o banco tem folha de pagamento, tem água, luz, etc. Ok, pessoal? Bem, como é uma aula gravada, não dá para tirar dúvidas. Então, por isso é tudo. Então, quem quiser postar alguma dúvida no fórum, quiser me perguntar na aula, a gente conversa, ok? Muito obrigado. E é isso.